Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelo Villanueva. Desde já gostaria de agradecer as inúmeras doações que eu recebo de vocês e continue me ajudando para que eu continue essa empreitada na internet. Eu gostaria de comentar sobre um debate que houve recentemente entre o Alberto Zucchi, que é um católico, membro da Associação Monfort, do falecido, né, Orlando Fedeli, e o tal do Frei Tiago, mais conhecido como sedevacantista. Ou seja, ele nega a autoridade dos papas pós-Concílio Vaticano II, e nós percebemos no decorrer desse debate que houve entre eles, que ele é bem mais ousado do que isso. Ele não nega somente a vigência do papado, ele nega a vigência da própria igreja. Então aqui nós temos uma heresia eclesiológica que muito se assemelha ao protestantismo. E aí que eu vou explicar para vocês, mas antes eu gostaria de dar uma introdução do que é o sedevacantismo. O sedevacantismo começa, na verdade, por volta dos anos 50. Esse pessoal que diz que só Pio XII foi Papa e depois de Pio XII não existe mais papas, todo mundo é ilegítimo e blá blá blá. Na verdade, historicamente falando, é pior ainda, porque a rebelião começa contra Pio XII por conta de um jesuíta americano que não aceitava os preceitos do batismo católico no que diz respeito ao chamado batismo de desejo, sobre a possibilidade de certas pessoas que não conhecendo a Igreja Católica e não se batizando na Igreja Católica, né, a possibilidade dessas pessoas se salvarem, etc. Quer dizer, ele se rebelou por causa disso, porque ele achava que o batismo tinha que ser interpretado de uma forma estrita, ou seja, quem foi batizado vai ser salvo, quem não foi batizado não vai ser salvo. Não interessa se a pessoa teve intenção de se batizar, enfim. Quer dizer, aqui nós temos uma visão protestante do batismo. Quer dizer, o jesuíta lá, rebelde, brigou com Pio XII e, se não me falha a memória, foi excomungado. E a partir daí, esse mesmo jesuíta, nos Estados Unidos, criou o Mosteiro da Sagrada Família. E o Mosteiro da Sagrada Família acabou canalizando um bocado de taras religiosas norte-americanas que vão desde a negação da autoridade papal até uma paranoia antimaçônica, antissemita, enfim. Né? O ódio que esse pessoal tem pelos judeus, o ódio que esse pessoal tem pelo mundo é uma coisa absurda. É uma coisa que foge dos padrões da sanidade. E já dando esse introito, dá para entender perfeitamente porque certos indivíduos, como o senhor Diogo Moreira, que é parte dessa seita, afirma categoricamente que o Concílio Vaticano II, que a igreja da atualidade é controlada pelos judeus. Resta saber quais judeus controlam o Vaticano atualmente. Quer dizer, são os judeus da imaginação dele. E tudo porque a Igreja Católica tentou uma aproximação cordial com os judeus, ou seja, não tratá-los com hostilidade. Mas vejam que essa lógica é tão absurda, é tão irreal, é tão estúpida, porque mesmo com a tentativa de aproximação de um diálogo ou de uma coexistência pacífica com os judeus, ainda assim há grandes conflitos entre o Vaticano e os judeus, e em particular sobre o Estado de Israel e o sionismo. E por quê? Porque existe uma região, ou melhor, uma cidade chamada Jerusalém, que é objeto de disputa não somente pelos judeus, como também pelos muçulmanos e também pelos cristãos. E não só isso. O posicionamento do Vaticano contrasta, conflita com certos posicionamentos de grupos políticos israelenses que querem Jerusalém uma cidade judaica. E isso sem prejuízo do fato de que o Estado de Israel já criou vários conflitos com o Patriarcado Latino em Jerusalém, enfim. Então, a situação do Vaticano com o Estado de Israel é uma situação, por assim dizer, de uma política de boa vizinhança, porém é uma situação que também tem conflitos. Então, a teoria do senhor Diogo de que o Vaticano está sendo controlado pelos judeus
é de uma fantasia bizarra, para dizer o mínimo. E vejam que essa seita despeja toneladas de calúnias contra nossos papas. E começa por João 23. Eu já ouvi dessas pessoas acusando João 23 de ser maçom, João 23 de ser viciado em prostíbulos e outras coisas absurdas. Pior é Paulo VI, um dos papas mais caluniados da Igreja Católica, da nossa atualidade. Talvez concorrendo com ele só Pio XII. Mas Paulo VI, na boca suja desse povo, eles espalham coisas horrorosas do tipo afirmando que Paulo VI era homossexual, que Paulo VI fez concessões ao Concílio Vaticano II no que diz respeito à liberdade religiosa ou coisa parecida, né, ao modernismo, como eles chamam, por conta de uma chantagem da maçonaria à vida pregressa homossexual do Papa. São coisas completamente absurdas, coisas que não podem ser provadas, coisas que são indignas para um católico. Porque aqui nós estamos no campo da pura difamação, mas a pura e cristalina difamação. De atacar Paulo VI. E não só Paulo VI. João Paulo II também foi difamado por esse povo. Todos os papas pós-conciliares são difamados por essa gente. Mas já voltando à questão da eclesiologia do tal Frei Tiago, ele afirma basicamente não somente que o papado está vacante, ou seja, está vazio, que toda a igreja que segue o Concílio Vaticano II está em apostasia e, portanto, já não é mais igreja também. E logo, quer dizer, se não existe mais igreja, também não existe mais a salvação, não existe mais os sacramentos, quer dizer, todos os sacramentos são inválidos, desde o batismo, casamentos, confissões, etc. E se existe uma igreja, segundo ele, é uma igreja fragmentada. É uma igreja que está espalhada por aí, que, entre aspas, resiste ao papado e à igreja instituída. Meus amigos, isso é uma heresia muito, muito antiga. É a heresia que nós encontramos não somente na Idade Média, ou seja, a heresia de Joaquim de Flora, a heresia de Wycliffe, a heresia de Jan Hus, como também a heresia luterana. Porque da feita que ele afirma que a igreja instituída está prostituída, é apóstata, que o papado não tem legitimidade enquanto autoridade, que a igreja visível ou ela desapareceu, ou se não desapareceu, simplesmente agora nós podemos encontrar a graça, né, apenas diretamente a Deus, porque já não precisamos mais do clero, não precisamos mais do papado. Olha, é a heresia que o protestantismo quer, porque é o protestantismo que afirma isso. E nós temos que entender que o luteranismo e também o calvinismo, neste sentido, herdaram as velhas heresias eclesiológicas de muitos segmentos medievais que eram contra a Igreja de Roma. A lógica do Frei Tiago é uma lógica que eu encontraria no luteranismo e no calvinismo, tranquilamente. Porque ele já negou a igreja visível. Além de ele negar a igreja visível, ele apela a um sentido de autoridade por conta de certos carismas do Espírito Santo. E aqui nós temos um outro aspecto do protestantismo. Porque o Espírito Santo não atua mais na igreja visível. Atua, evidentemente, no Frei Tiago e naquilo que ele considera igreja através dos carismas que ele mesmo acredita. E Lutero não se posicionou dessa maneira? Calvino não se posicionou dessa maneira? 30 mil seitas protestantes não se posicionam dessa maneira? Não é evidente que o sede-vacantismo, em nome de alardear heresias do Concílio Vaticano II, na verdade, ele instaura uma nova concepção eclesiológica, soteriológica, que é totalmente anticatólica. Vamos à heresia eclesiológica. Negar a existência da igreja visível. Negar a sucessão apostólica. Negar validade aos sacramentos. E aqui a gente pergunta, com que autoridade um frei excomungado pode negar os sacramentos da igreja? E o pior, negar a Cristo. Porque da feita que a igreja visível
é parte do corpo místico de Cristo, e partindo do postulado de que Cristo afirmou categoricamente que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja, e que ele assistiria essa igreja até o fim dos tempos, então o Frei Tiago não somente nega a igreja de Cristo, como nega o próprio Cristo. Nós temos o primeiro aspecto eclesiológico. O aspecto soteriológico. Se a igreja deixa de existir enquanto expressão visível, a única coisa que ele pode apelar é a igreja invisível. E onde é que ele reconhece essa igreja invisível na igreja visível? Naquilo que ele considera o que é a ortodoxia católica. Mas aqui já nós estamos no plano da subjetividade, porque essa afirmação da salvação, ou pelo menos dessa igreja visível, que está fragmentada, segundo ele, ela não pode mais ser afirmada pela autoridade, ela não pode ser afirmada pelos sacramentos, ela não pode ser afirmada pela confissão, pela Eucaristia, pelos batismos, nada. Simplesmente ela é um elemento estritamente subjetivo. E se nós temos uma comunhão dos salvos que está fragmentada, que não se reconhece mais como igreja unida, aqui nós temos o quê? Uma soterologia protestante. Quer dizer, a salvação depende da comunhão dos eleitos que falam em nome de Jesus Cristo. Já não existe mais autoridade. Então, eu não preciso dizer mais nada. E eu penso que Alberto Zucchi acabou com esse Frei. Existem muitos sedivacantes aí falando, olha, não sei o que, o Zucchi não deixou o Frei falar, e não sei o que, blá blá blá. Não, o Zucchi simplesmente objetou as bobagens, as heresias que o Frei Tiago começou a falar. Basicamente isso. E o Frei Tiago não teve o que responder. O Frei Tiago se contradizia em vários aspectos, até mesmo no conceito de infalibilidade papal. Ele falou tanta bobagem que mostra que ele não sabe o que é infalibilidade papal. A começar pelo fato de que ele acha que tudo que o Papa declara é infalível. Isso não é verdadeiro, isso não é doutrina católica. Aqui nós percebemos que ele não conhece a doutrina católica. Agora, a única coisa que eu ouso discordar do Zucchi é quando ele afirma, e nesse ponto ele entra em acordo com o Frei Tiago, em afirmar que a Nova Ordem Missa de Paulo VI é uma missa protestante. Eu não sei o que esse pessoal entende por missa protestante, porque até o dado momento a igreja não negou a presença real de Cristo na Eucaristia, a transubstanciação, etc. Se por um lado nós podemos afirmar que a Nova Ordem Missa é um tanto mais simplificada em relação à missa de São Pio V, mas no meu entender não vejo nada de missa protestante. Vejo tão somente o fato de que a missa de Paulo VI é muito mal empregada. E isso nós podemos concordar com aquelas pessoas que cativam a missa tridentina. Eu acho que foi até de uma temeridade rejeitar a importância da missa tridentina. Mas fora isto, eu não vejo nenhum problema com a missa de Paulo VI. E nós temos aqui também uma coisa muito interessante da tentativa de manipular os textos de São Roberto Bellarmino. Como se São Roberto Bellarmino endossasse as idiosincrasias e as esquisitices e as doidices de um frei excomungado. E aqui entre nós, quantos freis não deram problemas para a igreja? Lutero que eu diga, Joaquim de Flora, os espirituais franciscanos, e assim vai. Então, quer dizer, ele apela a um certo misticismo. E o misticismo, basicamente, que é herdado daquilo que também inspirou Lutero, que é a devócia moderna. A devócia moderna foi o quê? Um tipo de piedade, um tanto sentimental do século XV, que inspirou o Mestre Eckhart, que inspirou o próprio Tomás de Kempis, que era um grande místico, e que não pode ser confundido nem de longe pelo seu tal do Frei Tiago, pelo amor de Deus. Mas aqui nós temos uma confusão mental maluca. E aí ele fala de infalibilidade papal. Ou seja, se o Papa falar alguma coisa, sei lá, num cardeado ou numa bebedeira, alguma besteira, então ele está dizendo que o Papa não é infalível, né? Não é assim. O conceito de infalibilidade papal não funciona dessa forma. E aqui mostramos o despreparo teológico do Frei Tiago. Ele não sabe do que está falando.
E o Zucchi acabou com o Frei Tiago. Acabou mesmo. Se você ainda cede vacante vendo o vídeo, eu digo, sabe qual é o seu problema? É que você quer pertencer à seita. Você quer ter aquela sensação de pertencimento porque você é um carente. Você é um coitadinho. Você é um tolinho que quer parecer diferentão. Porque basicamente as explanações de Frei Tiago são absolutamente heréticas. Elas têm muitos aspectos protestantes, ainda que talvez seja de uma forma inconsciente, porque, como mesmo falei, as heresias elas se assemelham em muitos aspectos, principalmente essa heresia que declara o fim da igreja, que declara que o papado é a prostituta da Babilônia, essas bobagens todas que nós estamos acostumados a ver. Ou então apelar, né, à profecia de La Salette, que Roma perderá a fé. Coloquem na sua cabeça uma coisa, meus amigos. Coloquem na cabeça uma coisa. Essa profecia que eles falam, que eles repetem a exaustão, ad nauseam. Ah não, Roma perderá a fé. Essa profecia foi invalidada pelo Vaticano já na época de São Pio X. E até hoje La Salette é uma aparição controversa. Tanto é verdade que essa declaração ela foi considerada falsa e ela não é autorizada pela Igreja Católica. E eu estou falando isso na época até de São Pio X. Não estou falando na época do Concílio Vaticano II. Então vejam, não caiam nesse engodo. O sede-vacantismo é uma fraude. O sede-vacantismo não está para resolver os problemas da Igreja Católica. Pelo contrário, está para causar mais confusão doutrinária do que já nós vivenciamos. E tem um outro aspecto que é tipicamente protestante, que me lembrou até Lutero em pessoa. É quando o Frei Tiago, tentando rebater o Zucchi, afirmou que o poder temporal tem que restaurar o poder espiritual, tem que ordenar, tem que combater a heresia do poder espiritual. Aí eu fico assim, o quê? Mas é basicamente o que Lutero escreveu na sua carta à nobreza alemã em 1520. Ele falava a mesma coisa, que a nobreza alemã tinha a obrigação de moralizar a igreja. E o que foi que aconteceu? Aconteceu a revolta, aconteceu a subversão, aconteceu o quê? Uma grande roubalheira e uma grande usurpação dos poderes da igreja pelo Estado. Essa história de poder temporal querer moralizar a igreja é a mesmíssima retórica de Jan Hus, de Wycliffe. Wycliffe, que era um puxa-saco da monarquia britânica, Jan Hus, que era um nacionalista tcheco, o próprio Lutero, e assim vai. Ou então os jansenistas, quando nós observamos, por exemplo, a trágica história dos jesuítas que foram duramente perseguidos em monarquias católicas, monarquia de Portugal, de Espanha, da França, né? Principalmente Portugal. Né? Portugal foi talvez a mais violenta de todas, mas começou na França, porque era o berço do jansenismo. A primeira coisa que eles apelaram é o quê? É o poder régio, o poder do governo temporal contra o poder espiritual. E o que aconteceu? A Companhia de Jesus foi dissolvida, foi extinta. O Papa foi obrigado a extinguir a Companhia de Jesus. Então, grande parte dos hereges safados se utiliza do poder temporal para combater a igreja. A maçonaria, que esse pessoal tanto fala, a mesma coisa. O que a maçonaria fez no Brasil? Eu não preciso nem pegar outros países. Poderia pegar Portugal, poderia pegar a Espanha. Mas o que a maçonaria fez contra a igreja? Criou um Estado aparentemente monárquico católico, mas em contrapartida infiltrou a maçonaria em tudo quanto é ordem religiosa e, detalhe, criando leis para suprimir as ordens religiosas mais recalcitrantes, ou então simplesmente neutralizá-las. Neutralizar a sua influência perante a sociedade e reduzindo a igreja como se fosse um mero carreirismo do Estado. Foi o que aconteceu com a monarquia brasileira, o Império Brasileiro.
Foi o que aconteceu com Portugal na época de Dom Pedro IV. Ou seja, quer dizer, o nosso Dom Pedro I causando problemas para os portugueses e para a igreja portuguesa. E isso porque no século anterior o Marquês de Pombal já tinha expulsado todos os jesuítas. Então todas as alegações do Frei Tiago em nada deixam a dever aos piores inimigos e rebeldes da igreja. Então, meus amigos, fica por aqui e um grande abraço.